A gente está vivendo uma revolução, uma transição tecnológica em escala global e que está sendo um tanto bizarra porque o país que criou muitas das tecnologias que viabilizam isso, que é os Estados Unidos, optou por perder essa liderança. E eu não estou falando de inteligência artificial, é algo maior do que isso. Porque mesmo se você achar que não tem nada maior do que inteligência artificial no futuro, eu estou falando do grande limitante para a inteligência artificial, que não são os chips, mas sim a energia. Lá no vídeo sobre a volta da energia nuclear, eu faço uma observação rápida que pode até passar despercebida, que é a de que nos Estados Unidos estão investindo para exportar mais petróleo e gás, enquanto na China, energia solar e eólica já são mais baratas do que combustíveis fósseis. Agora, por trás desse fato simples, está uma revolução que já está mudando o mundo e vai mudar o nosso futuro ainda mais. E antes de falar dessa autossabotagem dos Estados Unidos e da perda de futuro deles, uma dica para sua privacidade e para sua segurança dos seus dados no presente, especialmente se você planeja viajar. A Surfshark oferece VPN com aplicativos e configurações para a maioria dos sistemas e você pode usar tablet, computador, celular, Android TV, Switch, Fire TV, Apple TV e mais, e pode assistir ao que você quiser de lá com acesso ao conteúdo por servidores em 100 países, sem engasgo, com quantas conexões simultâneas você quiser e ainda pode compartilhar sua conta com outras pessoas para dividir a conta. Quer ter uma noção da facilidade que esse tipo de ecossistema traz? Como eu já falei, um dos meus maiores usos para VPN é quando eu viajo para palestrar e quero usar a internet em locais públicos, em hotéis. Aí eu arrumei um roteador bem portátil que distribui a internet de um ponto para computador, tablet e celular. E ele permite a configuração automática de VPN com um protocolo como o WireGuard que a Surfshark oferece. Aí é só eu conectar na rede e com um clique ou um botão eu já estou conectado na Surfshark e com uma camada de proteção para os meus dados, mesmo estando logado numa rede que eu não controlo. Aproveita o nosso link surfshark.com/atila ou escaneie o QR Code aqui na tela que você vai ter 4 meses grátis de assinatura e 30 dias com devolução do seu dinheiro para você testar e aproveitar a Surfshark e ver como eu não estou exagerando. Voltando à autossabotagem. Quando se faz um planejamento de energia, uma das primeiras perguntas é quanto isso vai custar. Para se decidir, por exemplo, se um país deve investir em energia eólica, solar, hidroelétrica, nuclear ou termoelétrica, precisam fazer comparações entre essas energias para idealmente escolher aquela que é mais proveitosa. Uma das comparações que se faz nesse contexto é o custo nivelado de energia, ou LCOE em inglês, que é mais ou menos o equivalente a quanto você vai precisar pagar na conta de luz para poder pagar o custo de construção e manutenção de uma fonte de energia dessas, que é uma medida que deixa de fora muita coisa, como o impacto ambiental daquela fonte energética, a durabilidade dela em muitos casos, também não leva em conta recursos regionais, variabilidade em produção e por aí vai. Mesmo assim, mesmo com toda essa complexidade e com vários poréns, repara na tendência de custo da produção de energia com painéis solares e com usina eólica em terra em grande escala. A tendência que você pode ver depois de décadas é a de queda constante no custo de energias como solar e eólica. Entre 2009 e 2024, o custo da energia produzida por painéis solares ficou quase 10 vezes menor, por exemplo. Isso porque a produção de energia solar ou eólica não depende do preço de combustíveis como carvão, depende só do custo da tecnologia em si, e com novas tecnologias sendo refinadas, como turbinas eólicas ou painéis solares mais eficientes e mais duráveis, o custo continua caindo. Ou seja, mesmo considerando que o custo nivelado não mede o custo real das fontes de energia, é questão de tempo até essas fontes serem as mais baratas por qualquer métrica na China ou fora dela. Mesmo levando em conta que são fontes de energia intermitentes, que produzem energia só quando tem sol ou só quando tem vento. Afinal, tem uma outra tecnologia que também está cada vez mais barata, que é a de baterias de lítio, que são cada vez mais usadas para estabilizar os grids elétricos e guardar a energia produzida em horários de pico. Por exemplo, desde 2022, a Califórnia não precisa mais alertar as pessoas para evitarem usar ar-condicionado no final do dia no verão, porque instalaram baterias suficientes no estado para continuarem alimentando bem o sistema elétrico bem depois do sol se pôr, ao mesmo tempo em que reduzem a necessidade de cortar a produção de energia solar quando a oferta sobra, que é o tal do curtailment que acontece no meio do dia. Guarda quando sobra, usa quando falta. A Austrália, que não tem tantas usinas hidrelétricas quanto o Brasil, mas tem muito sol, e aí não pode usar as hidrelétricas para servirem de baterias movidas a água, tem investido cada vez mais em baterias tradicionais para ganhar estabilidade em uma rede elétrica que é cada vez mais dependente dessa energia solar intermitente. Apesar de incidentes com as baterias da Tesla. Então é uma questão de tempo, ou deveria ser, até a gente ter aqui no Brasil um sistema desse tipo para evitar o curtailment que está cada vez mais em pauta.
Essas tendências juntas já estão mudando o mundo de uma forma que vai ficar cada vez mais evidente conforme ela se acelera. A transição energética na escala da humanidade como algo global é algo um tanto lento. O mundo levou mais de 70 anos para transitar do carvão para o petróleo como fonte principal de energia e agora está no meio de uma transição do petróleo para o gás natural. E só que essas três são fontes de combustível fóssil que, além de tudo, trouxeram as mudanças climáticas. E transições como essas contaram com uma redução de custo muito mais lenta do que a dos painéis solares e a das turbinas eólicas estão passando agora. Usinas a carvão, que ainda são muito comuns em países como a China, produzem energia barata, mas ela não tem ficado mais barata. Já os painéis solares não param de cair de preço. E ainda tem uma outra vantagem sem precedentes, que é a da portabilidade. Porque turbinas eólicas têm que ser cada vez maiores, enormes, para serem mais eficientes. Agora os painéis solares não, eles podem ser modulares e painéis modernos são inclusive flexíveis. Começaram com uma coisa tão cara que era usada só em satélites e outras aplicações extremamente exclusivas e agora são a fonte de energia mais barata que a humanidade tem. E logo devem cobrir superfícies como fachadas e telhados. São bem mais práticos e demandam muito menos infraestrutura do que usinas, o que permite instalações muito mais remotas. Essa queda de custo lembra um pouco o que a gente viu com o preço dos chips e dos circuitos caindo ao longo de décadas, que começam como computadores monstruosos que custavam milhões e termina como um mega computador super ágil no bolso de cada pessoa. Onde o acesso mais barato a uma tecnologia cria uma demanda que reduz ainda mais o preço e o ciclo se repete e se reforça. Ao ponto que painéis solares estão sendo cada vez mais usados em países africanos como Quênia e Namíbia de uma forma análoga ao que foi a adoção do celular, que eu comento no vídeo sobre o sucesso do Pix. Muitos países africanos e países asiáticos estão cortando esse caminho todo de transição energética e criando direto uma rede elétrica na base de energia solar mesmo onde não tem subsídio do governo. A produção de energia solar e eólica já cresce mais rápido do que a demanda por energia, ou seja, além de atender às novas necessidades, também estão substituindo as fontes fósseis, o que é ótimo. À base de painéis e mais tecnologia chinesa, claro, principalmente depois que as tarifas impostas pelo governo Trump praticamente tiraram os Estados Unidos do mercado de importadores. Essa origem chinesa da tecnologia atualmente não é nem de longe por acaso. Como um país que tem pouco petróleo, até a década de 70, mais de 80% da energia produzida na China vinha do carvão. De lá para cá ainda construíram muitas usinas a carvão, mas também construíram muito mais fontes de energias renováveis, como hidrelétricas, em um passo insano até anos recentes. No primeiro semestre de 2025, a China construiu mais painéis solares do que todo o resto do mundo somado. Quase 3/4 de todas as construções de painéis solares ou turbinas eólicas do mundo estão acontecendo por lá. Entre 2015 e 2025, a China acrescentou à sua matriz energética mais energia solar e energia eólica do que o Brasil produz como um todo de qualquer fonte somada. E tem um outro fator que potencializa esse crescimento por lá, que são carros, ônibus e, mais recentemente, caminhões elétricos. E aí essa transição ganha um tom de autonomia ainda maior para a transição energética. Porque mesmo convertendo um carro a gasolina em um carro flex ou um motor a diesel para um motor a biodiesel, as opções de troca de uma fonte de combustível fóssil para uma fonte renovável ainda são muito limitadas num veículo a combustão. Já um veículo elétrico polui tanto quanto a sua fonte de energia polui. Ele usa elétrons para mover os seus motores. Então não importa de onde vêm os elétrons. Se você trocar uma usina a carvão por painéis solares, esse carro elétrico imediatamente se torna um meio de transporte mais limpo e menos dependente da importação de um combustível específico. Que solar e eólica são fontes mais limpas de energia que nos levam mais rápido para a redução da emissão de gases de efeito estufa é ótimo, mas para a China isso é uma consequência desejável de uma outra demanda, que é a demanda por soberania energética e menos dependência de petróleo importado. Ao mesmo tempo, também é o resultado de um planejamento de décadas de desenvolvimento de tecnologias cruciais para o mundo que a China agora atende praticamente sozinha, exportando cada vez mais. Apesar de não serem os criadores dessas tecnologias, essas três, baterias, painéis solares e turbinas, já são responsáveis por mais de 10% do PIB chinês, num ciclo virtuoso. Em 2024, mais de 70% dos carros elétricos produzidos no mundo foram feitos na China.
e carros que demandam mais baterias que a China produz, que usam mais terras raras que a China produz e refina, que dão conta de mais energia solar excedente produzida pelos painéis solares feitos na China, que usam mais baterias chinesas e por aí vai. E a cada tecnologia dessas, enfraquece um pouquinho mais a liderança mundial dos Estados Unidos, que voltou a apostar em combustíveis fósseis contra o seu próprio futuro e até contra o seu passado. Essas tecnologias foram ou inventadas ou muito refinadas nos Estados Unidos. Por volta de 1900, eles eram o país com a maior adoção de carros elétricos. 1900! Isso antes de carros elétricos serem vistos como carros de mulheres e os homens partirem para os carros a gasolina que nos trouxeram aqui. A primeira turbina eólica de grande capacidade, gerando energia ligada na rede de distribuição elétrica, começou a operar nos Estados Unidos em 1941. As primeiras células solares que convertem luz em corrente elétrica foram inventadas em 1954 no Bell Labs, nos Estados Unidos. Um pesquisador dos Estados Unidos, um na Inglaterra e um do Japão ganharam o Nobel de Química de 2019 pelo desenvolvimento de baterias de lítio durante a década de 70. Ou seja, eles teriam toda a condição de serem o país que fornece essas tecnologias para o mundo. Só que em 2024, a China exportou o equivalente a mais de 200 bilhões de reais só de painéis solares. Os Estados Unidos exportaram o equivalente a 400 milhões, 500 vezes menos. E a diferença deve aumentar ainda mais. No primeiro semestre de 2025, enquanto a China produziu mais painéis solares do que todo o resto do mundo somado, com a Big Beautiful Bill, o governo Trump reverteu todo o investimento em tecnologias alternativas do governo Biden anterior e os Estados Unidos cancelaram mais de 100 bilhões de reais em investimento em energia limpa, o que inclui cancelar o aumento da produção de carros elétricos por lá e reduzir a produção de energia renovável pelas próximas décadas, soterrando ainda mais as chances de retomarem esse protagonismo e aumentando a conta de energia do país. Parece estúpido e paradoxal abrirem mão de tecnologias que desenvolveram e que são o futuro mundial, mas tem precedentes para isso, pelo menos em empresas. Entre indústrias, várias empresas já desenvolveram uma nova tecnologia com potencial revolucionário que acabou sendo adotada pelo mundo, mas acabaram abandonando ou explorando pouco isso, porque naquele momento ameaçava o modelo de negócios corrente. O exemplo mais emblemático que eu já expliquei por aqui é o da Kodak, que desenvolveu, mas deu pouco segmento para as câmeras digitais que ameaçavam filmes fotográficos, que era o que eles mais vendiam, e com isso perderam o mercado e acabaram falindo. E esse não é de longe o único exemplo. A AT&T, que é dona do Bell Labs, que gerou as primeiras células fotovoltaicas, também criou a fita magnética para a primeira secretária eletrônica, mas deixou de lado porque uma secretária eletrônica poderia diminuir a necessidade de ligações telefônicas, isso décadas antes da Alemanha lançar as fitas cassete que a gente tem até hoje. Como eu falei no vídeo sobre a China, seu novo Vale do Silício, a Xerox, americana, criou o Alto, que é o primeiro computador pessoal, mas não quis seguir com esse equipamento pessoal porque ele era visto como uma coisa de secretária na época, aspas aí, ficando de fora de um mercado que foi tomado depois pela Microsoft, pela Apple, que vale muito mais do que eles hoje. Agora, quando elegeram nos Estados Unidos um presidente que deveria, segundo quem elegeu, atuar como um CEO, ele fez o que CEOs já fizeram e jogou fora a oportunidade de participar do futuro em favor de um modelo corrente de negócios, que é o combustível fóssil que o país produz, exporta e que financiou a sua campanha, mesmo sendo uma fonte de energia mais cara e muito mais poluente, mesmo passando a liderança para quem ele diz que é o seu maior inimigo, que é a China. Abriram a mão de todo um segmento industrial que foi responsável por mais de 1/4 do crescimento econômico chinês, e olha o tamanho da China, em favor de mais poluição, de agravar mudanças climáticas e de jogar fora o protagonismo mundial que poderiam ter. O único exemplo moderno de um país fazendo algo nessa escala que eu conheço é o chamado presente de Hitler para os Estados Unidos, que foi quando, tanto pela perseguição aos cientistas judeus e às universidades e centros de pesquisa, que cientistas alemães, como um tal de Einstein, acabaram saindo da Alemanha e levando junto a hegemonia da ciência mundial, que passou da Alemanha para os Estados Unidos desde antes da Segunda Guerra e que fez os Estados Unidos ganhar a Segunda Guerra em cima da Alemanha. E eles vão abrir mão dessa energia escalável e cada vez mais barata justo quando os data centers que estão construindo aumentaram a demanda por energia de uma forma que não acontecia há décadas e a conta de luz já está subindo, como eu falei no vídeo sobre a demanda de inteligência artificial por energia e água. O que é uma situação que deveria fazer a gente se perguntar o mesmo por aqui no Brasil. Quando a produção de energia solar e eólica excede a demanda por falta de infraestrutura para distribuir esse excedente pelo país, quem que a gente vai priorizar? Quem vai parar de operar? Fontes fósseis ou renováveis? Porque a gente produz muita energia limpa por vocação histórica, mas continuamos avançando na dependência de petróleo como fonte de receita por aqui. Para a China,
Produzir painéis solares é, ao mesmo tempo, uma forma de aumentar sua capacidade de produção de energia e autonomia, sem depender do petróleo dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo dá para usar essa energia para aumentar sua capacidade de produção industrial, para suprir uma demanda crescente de exportação por isso para o mundo todo. E aí podem exportar baterias e carros elétricos, o que não só potencializa o uso de painéis solares, como elimina a necessidade mundial de gasolina e diesel. Ou seja, quanto mais petróleo e gás os Estados Unidos produzem e exportam, mais eles contribuem para mudanças climáticas que aumentam a demanda por energias renováveis e alternativas. Já quanto mais fontes de energia renovável, como vento e como sol, a China produz, mais ela elimina a demanda por petróleo e gás e mais derruba o preço, sem afetar o custo. Ou seja, não só a China pode ter chegado num pico de uso de combustíveis fósseis, a partir do qual vai usar cada vez menos, como podem ter empurrado grande parte do mundo nessa direção. Cada país como Nigéria, Argélia, África do Sul, que hoje importa painéis solares que o Trump deixou mais baratos ao taxar nos Estados Unidos, cada europeu que dirige um carro elétrico chinês ao invés de um Tesla, é um comprador de petróleo e gás a menos no futuro. Petróleo e gás produzido lá nos Estados Unidos ou produzido aqui no Brasil. Eu deixo para você concluir quem está fazendo a aposta certa e em que fonte energética o Brasil deveria estar apostando, não só para uso, mas para exportação. Para quem ficou até aqui, a ironia das ironias. Esse vídeo está sendo gravado à base de baterias, porque graças a um dia de vento na cidade de São Paulo, a gente está há mais de 3 dias num caos na cidade, sem previsão de volta de energia para muitos cantos por aqui, e eu fui obrigado a descobrir que todo o setup que eu já tinha há mais de 10 anos para funcionar a bateria por causa dessa intermitência de energia continua relevante e que essas luzes todas gastam exatos 90 watts que a bateria feita em Hong Kong aqui está dando conta. Você vê em que ponto que a gente chegou. Se você quer mais vídeos como esse, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos regulares e o Não Ficção, onde a gente tem várias discussões como a China se planejou para estar nesse ponto, uma discussão futura sobre terras raras que deve chegar no começo do ano por aqui e várias outras. Fica o convite para você assistir elas também. A gente se vê na próxima conversa, feita por humanos para humanos.